Como organizar as finanças da empresa em 30 dias. Então, vou te ensinar um plano prático, semana a semana, para você sair do achismo e assumir o controle do seu caixa. Me chama ele Deberson, sou contador, consultor e gestor financeiro. Então, já quero pedir para você se inscrever aqui nesse canal. Toda semana trazemos conteúdo sobre gestão financeira, Simples Nacional, MEI. Então, sobre o universo do empreendedorismo, sempre estamos trazendo conteúdo toda semana. Então, você se inscrevendo, deixando seu joinha, é uma forma de me apoiar para que eu possa cada vez mais trazer um conteúdo aqui de valor para você. Então, vamos lá. Acabou aqui a enrolação. Vamos lá, o que você vai aprender aqui hoje neste vídeo. Então, na semana 1, nós vamos trabalhar aqui em 4 semanas, que são basicamente 30 dias. Na semana 1, nós vamos falar, você vai trabalhar, na verdade, o diagnóstico. Na semana 2, organizando o fluxo de caixa. Na semana 3, classificando as receitas e despesa. E na semana 4, indicadores e rotina. Então, bem prático, já pega o caderno e caneta aí para você ir anotando. E um conselho, aprendeu, achou que faz sentido, coloca em prática. Só vai dar resultado se você colocar em prática. Você apenas anotar e não colocar em prática, ou ter apenas na cabeça e não colocar em prática, não vai gerar resultado. E a questão aqui não é que você não tenha resultado, e sim que você tenha resultado. Então anote e coloque em prática. Então vamos lá para o primeiro. Então o primeiro é o diagnóstico financeiro. Então, se a gente sente um mal-estar, a gente não está legal, o que a gente precisa? E é um médico, o médico geralmente ele vai olhar ali e não vai dar o veredito. Ele vai começar o diagnóstico, pedir exame e tal. Na sua empresa não é diferente. Então você precisa antes de você começar a organizar, você precisa saber onde você está, qual é o ponto que você está. Então, é por isso que é importante o diagnóstico. Então, nesse diagnóstico, acho que uma das coisas mais comuns é a mistura das despesas pessoais com as despesas do negócio. Então, realmente você não sabe quanto tem em caixa. Então, isso acontece muitas vezes por falta de rotina, controles básicos no seu dia a dia aí que você torna cometendo esses erros. Então, e quais são as consequências que esses erros, na verdade nem é erro, assim, eu nem vou considerar que é erro, quase não sai, né? Eu nem vou considerar que é erro. Talvez você não tinha essa consciência, porque na nossa grade curricular nós não somos ensinados a empreender. Então, a partir desse vídeo, aí sim, se você continuar fazendo a mesma coisa, aí vai ser erro. Então, até aqui era uma falta de informação. Então, o que que isso pode acontecer? O que que isso pode te levar? Você a tomar decisões erradas e você sempre passar aquele perrengue, falta de dinheiro, às vezes o negócio é lucrativo, é bom, mas nunca tem caixa e nunca dá para fazer o que você quer. Então, essas são as consequências dessa desorganização. Então, que é o problema mais comum. Então, você vai, nessa semana 1, identificar se isso está acontecendo aí dentro do seu negócio. Mas, beleza, você identificou que você está com as contas misturadas, quantas pessoas físicas, da empresa. Às vezes não vai levar nem uma semana e você já identificou qual é, na onde que você está e quais estão sendo as suas dores. Então, se a sua dor é essa mistura, então vamos lá para a resolução. Como resolver isso? Você vai abrir uma conta. Se você está movimentando tudo na sua conta pessoal, você vai abrir uma conta empresarial. Se você está movimentando tudo na conta empresarial, você vai movimentar você vai criar uma conta pessoal. Por quê? Na empresarial você vai movimentar apenas as despesas e receita da empresa. Na pessoal você vai movimentar o seu Prolabore e as suas despesas pessoais, tá? Então, assim, essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Então, nessa semana 1, você precisa fazer essa separação. Outra tarefinha que você precisa fazer na semana 1, você precisa levantar todos os saldos. Então, como que estão os saldos? Quantas contas bancárias, tem dinheiro em espécie, você precisa ter essa clareza. E também fazer um levantamento de todas as contas em aberto. Então, nessa semana 1, o diagnóstico você vai se direcionar por esses pontos que eu comentei aqui com você. Então, coloque em prática para que você possa ter resultado. Na semana 2, você vai começar organizando o fluxo de caixa. Então, você cumpriu a semana 1, então você vai para a semana 2 para organizar o seu fluxo de caixa. Então,
sem você registrar, sem você ter as anotações diariamente, você não consegue ter previsibilidade, quase não sai. Então você não consegue ter clareza. Então, se você não registra todas as entradas da sua empresa, todas as saídas diariamente, você só vai descobrir a situação da empresa só no fim do mês. Então, isso acontece por falta de registro. Não tem como você prever o que vem pela frente. Então, se você não registra, você vai ser pego de surpresa. Então, quais é as consequências disso, né? É a falta de dinheiro. Então, mesmo quando a empresa está faturando bem, um mês está bom, você está fechando pedido, está fechando venda, está fechando contrato, mas sempre aquela deitar na cama e preocupado. Então, assim, então, como resolver isso? Então, você precisa implementar o fluxo de caixa diário. Então, crie o hábito de atualizar todos os dias. Então, o fluxo de caixa é o conjunto dos lançamentos, dos registros diariamente, do que foi efetivado e do que vai acontecer. Ah, eu comprei o fornecedor e eu vou parcelar em 2 meses. Então, você vai registrar esse compromisso, porque essa informação vai estar no fluxo de caixa. Você vai conseguir ter uma previsibilidade, quase não sai, de como que vai se comportar os seus próximos dias. Então, o que que você precisa fazer, então, nessa semana 2? Você precisa atualizar o caixa diariamente. Então, você precisa conferir ali se você tem mais de um banco, você precisa conferir se é importante você definir uma metodologia, se é no caderno, se é numa planilha ou se é num sistema, tá? Então, assim, é o que vai ficar melhor para você, mas você precisa ter isso registrado para que semanalmente, diariamente, perdão, você possa fazer essa conciliação dos registros com os bancos, tá? E projetar os seus próximos 30 dias. Então, basicamente, aqui já trabalhamos 2 semanas, então esse é o norte para que você possa colocar a organização, a ter uma boa organização financeira para tomar decisões mais seguras. Mas se você se sente travado de colocar isso em prática, eu quero apresentar para você a nossa consultoria. Então, aqui nós trabalhamos com 3 planos de consultoria. Se você quer saber um pouco mais sobre a nossa consultoria, clique no link do WhatsApp aqui que está na descrição desse vídeo e eu vou apresentar para você e você conhecer a nossa consultoria. Então, semana 3, né? Terceira semana. Então, dando sequência aqui na nossa terceira semana, é a semana que você classifica as receitas e despesa. Então, na semana 1, você tomou decisões importantes, que foi a decisão de separar ali as contas pessoa física da pessoa jurídica. Na semana 2, você começa a fazer esse registro e agora na semana 3 você começa a dar um refinamento. Então, você começa a classificar as contas. Então, você começa classificando as receitas e despesa, porque sem essa classificação você não vai conseguir definir indicadores. Então, o que que acontece? As despesas administrativas, o que acontece? Se você mistura despesa administrativa, financeira e operacionais, elas entram tudo no mesmo balaio, e não tem uma separação, você não vai conseguir tomar uma decisão. Porque sem um plano de conta bem estruturado que traz essa clareza para você, não tem como você gerar indicadores confiáveis. Então, o que, que vai acontecer? A consequência disso é que você vai ter análise distorcida e decisões baseadas em números errados. Às vezes, até os lançamentos estão certos, as informações estão certas, mas estão classificadas, estão agrupadas de forma errada. Então, se eles estão agrupadas de forma errada, você definiria o ponto de equilíbrio de forma errônea. Então, nessa terceira semana, você vai começar a trazer esse refinamento para as finanças da sua empresa. Então, como você vai fazer isso na prática, né? Então você vai criar um plano de contas, então você vai ter um plano de conta, você vai ter um centro de custo, então você precisa, se não é só você na operação, se não é só você que vai fazer os lançamentos, é alguém que vai fazer, você precisa padronizar para que a equipe ela possa classificar isso de forma correta, tá? Porque se você não padroniza, você vai ter dor de cabeça e vai ser, por mais que você tenha um plano de contas, a equipe vai lançar de uma outra maneira e isso vai trazer uma distorção. Então, o que que você vai fazer nessa terceira semana? Você vai revisar as categorias existentes. Então, se você começou do zero, ok. Então, não teria categoria nenhuma. Mas se você já tinha um sistema, já tinha uma planilha, então você precisa revisar essas categorias existentes. Outra tarefinha que você vai fazer nessa terceira semana, você revisando, você vai eliminar os lançamentos genéricos. Então, assim, lançamentos genéricos, você precisa classificar da maneira um exemplo, né? Uma categoria aqui genérica, despesas diversas.
no seu plano de contas, agora com esse refinamento, não pode existir, porque você não vai conseguir tomar decisão. Então, eu no dia a dia lidando com várias empresas, então a gente pega muitos planos de contas que tem lá despesas diversas, outras receitas, outras despesas. Então, assim, como que eu vou tomar decisão? Então, o que que vai nessas contas? Então, por isso que é importante, você ter um padrão, então, e eliminar essas contas genéricas, tá? Então, assim, evitar ao extremo usar conta genérica. E outra questão, outra tarefinha que você precisa fazer, se você não é sozinho, você tem alguém na equipe, você, seu cônjuge, ou então você precisa, ou seu filho, sua filha, então você precisa criar um padrão para que a equipe possa registrar da maneira correta. Então, dentro de 21 dias, eu tenho certeza que você vai sair do zero e vai chegar muito próximo do 100% na gestão do seu negócio, na gestão financeira da sua empresa. E na quarta e última semana, indicadores e rotina. Mas antes de eu começar a falar sobre indicadores e rotina, eu já quero pedir aqui para você que chegou até aqui e ainda não se inscreveu nesse canal, não deu seu joinha, faça isso agora. Então você vai estar nos apoiando cada vez mais, trazer aqui um conteúdo de valor, um conteúdo que possa ajudar você, empreendedor, a empreender com clareza e leveza. As empresas, elas crescem com indicadores, não com achismo. Então, para o seu negócio crescer, você precisa de quase não sai. De de indicadores. Quase que eu não achei a palavra aqui para mim expressar. Quais são os indicadores que eu aconselharia nessa quarta semana você definir? O primeiro, lucro. Segundo, caixa. Terceiro, margem. E o quarto, o resultado. Então, o que que é o lucro? O quanto realmente sobra das vendas. O que que é? Então, é uma visão econômica. Não quer dizer que realmente você vai ter esse dinheiro no caixa, principalmente se você tem uma política de plano de pagamento parcelado, que eu falo parcelado no boleto ou crediário próprio. O caixa é o dinheiro disponível de fato. E margem é a rentabilidade de cada operação, de cada produto, de cada serviço. E, por fim, os resultados é o fechamento geral do período. Como que o período se comportou? Então, esse período você pode definir mensal, trimestral, semestral ou anual. Aí você que vai definir. Então, o que que acontece? A rotina, ela vai fechar o ciclo. Então, você ter uma reunião toda semana ali, se você tem colaborador, é só você tirar um tempo ali para fazer esse acompanhamento, isso vai ajudar você a transformar os números soltos em gestão de verdade. Então, é importante você definir essa rotina, então definir esse ciclo. Uma vez por semana, a cada 15 dias, no máximo 30 dias, tá? Então, defina isso. Ou você sozinho, ou com quem está envolvido fazendo a atividade aí juntamente com você. Então, o que que você precisa fazer agora? Chegamos na quarta semana, então o que que você vai fazer agora? Você vai fechar o mês, então você vai fazer ali o comparativo, quanto você teve, como que foi o resultado, comparando com o que você tinha de meta. E já o terceiro ponto aí, analisando como foi seu resultado deste mês, você vai definir ações corretivas. Então, ações para você melhorar nos seus próximos 30 dias. Então, o resumo aqui foi 30 dias, então quatro passos ali que vai transformar a sua gestão numa gestão mais sólida. Então, falamos ali na primeira semana diagnóstico, segundo fluxo de caixa, terceiro classificação e a quarta indicadores. Então, em 30 dias é possível estruturar uma gestão financeira sólida. Então, quando existe um método e disciplina, é possível. Se você se sente perdido em fazer isso, nos manda um WhatsApp que vamos apresentar para você os nossos planos de consultoria que vai ajudar você a ter clareza e leveza para continuar empreendendo. Então, você precisa definir ali, então existe algumas dúvidas que talvez possa ficar na sua cabeça, algumas perguntas que chegam para mim precisa de um sistema para fazer isso em 30 dias? Olha, o sistema não é o fator decisivo, mas ele ajuda muito, então assim, mas você pode fazer ali numa planilha, uma planilha bem organizada, já é o suficiente para você começar. É possível fazer à mão? É possível, mas aí eu já enxergo que você vai ter um pouco mais de trabalho, então um pouco menos de rapidez nas informações, então por isso que eu indicaria pelo menos uma planilha ali, uma planilha bem estruturada vai ajudar você a já começar a colocar isso em prática. Outra dúvida é: o fluxo de caixa substitui a DRE? Não.
os dois são complementares, tá? Então, assim, um não vive sem o outro e o outro também não vive. O DRE não vive sem o fluxo de caixa e o fluxo de caixa não vive sem DRE. Então, basicamente, é igual. Então, assim, é igual. Como que eu posso dizer? É igual o peixe e água, né? Se o peixe estiver fora da água, morre. Se a água não tiver peixe, tem algo errado com a água. Então é importante os dois, você ter os dois relatórios. E quanto tempo isso vai exigir, né? Quanto tempo eu vou gastar por dia? Na verdade, nem é gastar, tá? É investir na sua empresa. Então, quando você tira esse tempo, você tem essa organização, você tem clareza, é um potencializador para você ir mais longe, para você ir. Às vezes não é mais rápido, mas mais consistente, você ter melhores resultados. Então, vai depender muito da sua operação, mas pela minha experiência, por atender várias empresas que fatura de 10 mil, a empresa que fatura de 1 milhão por mês, você vai gastar ali em média 15 a 30 minutos. Então, se você tiver uma rotina bem estruturada, você vai conseguir fazer isso, vai conseguir colocar em prática. Então, quem organiza os números vai tomar decisões melhores. Então, para você tomar decisões melhores, você precisa colocar em prática tudo que eu falei aqui nesse vídeo. Então, com 30 dias é o suficiente para você sair de zero clareza para um nível muito eficiente de gestão. Então, tendo ali o diagnóstico financeiro, o fluxo, implementando ali na segunda semana o fluxo de caixa diário, depois classificando as receitas e despesas, porque depois que você implementou ali o fluxo de caixa diário, você dá aquele refinamento e, por fim, você finaliza ali com os indicadores e a rotina de acompanhamento. Então, assim, se sua empresa ela decide no achismo, então é para você esse vídeo. Você precisa colocar em prática. Mas se você tem dificuldade, pode contar com a Control. Nosso WhatsApp está aqui na descrição desse vídeo para poder atender você. Então, quero pedir mais uma vez, se inscreve aqui nesse canal, nos siga lá nas redes sociais, nossas redes sociais estão na descrição desse vídeo. Você fazendo isso é uma forma de nos apoiar cada vez mais, trazer conteúdo aqui que possa agregar com o seu dia a dia.